E gestão de equipe é uma dor de cabeça para qualquer advogado, porque advogado tem essa mania de querer fazer tudo. Mas como eu vou passar o meu cliente para ser atendido por outra pessoa? Mas como eu vou fazer para fazer outra pessoa fazer a audiência do meu cliente? Ele vai querer a mim. Não, ele vai querer a Uhum. mim. E aí Sim. você não cresce. Isso são crenças limitantes. O escritório de advocacia, a primeira lição que a gente tem que ter: despersonalize o seu escritório. Você não é o seu escritório. Uhum. Você, o escritório é uma empresa. Você precisa entender isso. E aí Sim, você precisa aprender gestão. sim. Precisa aprender a planejar, precisa fazer cultura, desenvolver a cultura da sua empresa. Isso, a tecnologia, né, a internet de alta velocidade, os dispositivos móveis, né, isso mudou toda a sociedade. A advocacia precisa se adaptar. Quem tem conseguido se adaptar e abraçar essas oportunidades, né, com certeza tá nadando e vai nadar de braçada, né? Uma coisa também que é muito comum, o escritório dando certo, a gente começa vendendo tempo. E o nosso tempo é limitado. E aí a gente precisa começar a comprar tempo, aumentar a equipe. Né? E não tem como crescer. Eu, pelo menos, não vejo como você ser grande sozinho, né? Sozinho. E é muito comum os advogados começarem ali, chamam um estagiário, aí tem um associado ali, mas é uma grande dificuldade também delegar as atividades com clareza, espera às vezes, tem uma expectativa equivocada, né? Não passa com clareza o que precisa ser feito, não tem E um. espera que seja feito da forma que está na cabeça dele. Acho que é um clone dele, né? Que vai fazer do jeito dele, Ah, no tempo dele, mas isso aí já é óbvio, né? E não, mas cadê o procedimento? Não tá escrito passo a passo? A receita do bolo, quer que faça um bolo igual o seu, mas não dá a não receita, deu né? nem a receita, exatamente. Então, não sei se vocês têm aí hoje vocês têm uma grande equipe, né? Como vencer esses desafios? É possível acabar com o caos da advocacia com uma equipe autogerenciável? Você tem uma dica para ajudar os nossos ouvintes nesse sentido também? Já, eu só queria voltar na pergunta que você tinha feito anteriormente, que eu acabei não respondendo completamente, que é o Ah, sim, seguinte: fica à não, vontade. não é necessário ter um escritório físico mais. Você perguntou se era necessário. Não é necessário. E isso é uma grande vantagem, principalmente para quem está iniciando, porque quando eu iniciei na advocacia, sem nenhum parente, sem nenhum auxílio, sem dinheiro, sem conhecer as pessoas, porque eu era de São Paulo, vim para Mato Grosso do Sul, eu comecei literalmente alugando um imóvel sem ter nem mesa nem cadeira para trabalhar. O meu primeiro honorário foi o meu computador, que eu também não tinha. Olha E isso. agora a pessoa não precisa mais ter um imóvel, alugar, ter imóveis lindos, maravilhosos, que custam dinheiro, para começar a advogar. E é uma grande oportunidade para quem está iniciando e que não tem um respaldo da família, um respaldo financeiro para iniciar. Então eu acho muito legal você ter falado sobre isso e acho muito bom que as pessoas que queiram advogar sem ter dinheiro hoje em dia para montar um escritório possam, desde que sejam estudiosos, sérios, responsáveis e que queiram de fato advogar, conseguem sim, porque o escritório da pessoa é o computador dela e onde ela quiser ela vai trabalhar. Mas falando aí da questão do crescimento da equipe. Antes da pandemia, a gente não tinha nem 10 funcionários. A gente cresceu e passou a ter um faturamento de múltiplos 7 dígitos por ano e assim, temos hoje quase 30 funcionários. A maior parte, grande parte da minha equipe trabalha de outros estados. Não só o meu cliente é digital, está em qualquer lugar do país, como o meu funcionário com carteira assinada, registrado, bonitinho, também está em outros estados. Já é difícil gestão. Gestão é uma questão complicada porque a gente não aprende nada na faculdade. A gente não sabe precificar o nosso serviço, a gente não sabe criar campanha de marketing de conteúdo para gerar contrato. A gente não sabe delegar, a gente não sabe contratar, a gente não sabe treinar, a gente não sabe desenvolver, a gente não sabe engajar. Tudo isso a gente não sabe, a gente não aprendeu, a gente não sabe Sim, isso. Como se todos os advogados fossem fazer concurso público, que a gente sabe que não é assim. A maior parte, 60 e tantos por cento dos advogados são autônomos sim, e precisam aprender a gerir o tempo e a equipe, se Deus quiser, porque vão crescer. sim. E gestão de equipe é uma dor de cabeça para qualquer advogado, porque advogado tem essa mania de querer fazer tudo. Mas como eu vou passar o meu cliente para ser atendido por outra pessoa? Mas como eu vou fazer
para fazer outra pessoa fazer a audiência do meu cliente, ele vai querer a mim. Não, ele vai querer a mim. E aí você não cresce. Isso são crenças limitantes. O escritório de advocacia, a primeira lição que a gente tem que ter: despersonalize o seu escritório. Você não é o seu escritório. Você, o escritório é uma empresa. Você precisa entender isso. E aí você precisa aprender gestão. Precisa aprender a planejar, precisa fazer cultura, desenvolver a cultura da sua empresa. Você precisa, para saber contratar, você precisa entender quem você precisa contratar. Quem é a primeira pessoa que você vai contratar, né? Vai ser o estagiário mesmo? Será que é isso que você precisa? Ou você acha que será que você precisa de um colega advogado, um assistente, um administrativo? Isso depende, não é uma receita de bolo, né? Você precisa aprender a analisar onde você está sendo o gargalo do crescimento da sua empresa, para você saber contratar corretamente, saber qual é a função que você está precisando contratar, quem é a pessoa, qual é o perfil da pessoa que você precisa contratar. Mas eu digo que tudo começa com a cultura. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!